No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós ontem estávamos falando a respeito de Jacó e da sua luta com Deus, também do seu conflito íntimo, e que, no final das contas, representa a própria humanidade, porque todos nós temos nossos conflitos, não é? Todos nós sofremos as consequências de atitudes que nós tomamos no passado. Ora, mais uma coisa que a gente tem que ficar atento com respeito a Jacó é que Jacó era um homem rico. Ele era um homem abençoado. Havia profecias falando que ele seria abençoado. Então ele era um homem abençoado, mas na sua luta com Deus, ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Ora, que tipo de bênção Jacó estava requerendo de Deus naquele momento? Que tipo de bênção? Se ele já era uma pessoa riquíssima. O fato é, minha amiga, meu amigo, que a história de Jacó, a vida de Jacó, mostra um antes e um depois. A história de Jacó mostra que é como o apóstolo Paulo disse, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então Jacó estava rico das coisas passageiras, as coisas físicas, os bens materiais. Mas ele não era a própria bênção. Ele tinha as bênçãos, ele possuía as bênçãos, mas não era a própria bênção. E o que Deus quer fazer conosco, o que ele fez com Jacó? Deus permitiu aquela situação, Deus permitiu que ele fosse um fujão, Deus permitiu que Jacó estivesse naquela situação de conflito. Por quê? Porque Deus queria e quer que todos nós tenhamos essa consciência de que os bens materiais, apesar de serem importantes, trazerem benefícios, trazerem sossego, conforto material, enfim, apesar de trazer benefícios externos, mas não conserta o que está no interior do ser humano. Então, quando Deus permitiu que Jacó fosse levado ao val de Jaboque, ele permitiu para mostrar à humanidade qual é o propósito que ele tem para cada um de nós. É como eu tenho dito, o que adianta você ser uma pessoa forte, bonita, você ter tudo, o mundo aos seus pés, mas dentro de você há um vazio, há um buraco, há uma depressão, há uma tristeza, uma angústia. Você pode ir a baladas, a festas, você pode se divertir à vontade lá fora,
Mas vai chegar um momento que você tem que voltar para casa, colocar a cabeça no travesseiro, porque você tem que dormir. O seu corpo exige que você durma. Aí não vem o sono. Aí vem aquela noite mal dormida. Aí vem aqueles pensamentos de confusão, de medo, de terror, medo de ficar só, medo de tudo que existe nesse mundo. Quer dizer, do lado de fora, você é uma bela viola, mas por dentro você está toda estragada, toda podre. Essa é a realidade. Jacó era assim. No seu exterior ele era próspero, ele era um bem-sucedido. As pessoas deviam ter inveja de Jacó, mas só ele sabia o que havia dentro de si. Então, quando ele chega ao ponto de dizer para Deus, não te deixarei ir enquanto não me abençoares, Jacó queria a bênção de Abraão. A bênção de Abraão. Abraão não era apenas uma pessoa próspera, rica, mas ele era a própria bênção. E quando ele deixou para Isaque e os seus descendentes a sua herança, ele não deixou simplesmente dinheiro, condições econômicas, mas ele deixou o seu exemplo de fé. Ele deixou as pessoas tomarem posse do reino de Deus por meio da fé abraâmica. A fé que torna possível a pessoa ser filha de Deus. Abraão era a própria bênção. E Deus quer que você seja a própria bênção para que os seus filhos também venham ser a própria bênção. E os filhos dos seus filhos venham ser a própria bênção. Para que os seus filhos, seus descendentes, todos os seus descendentes, venham referir-se a Deus como o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, o Deus do fulano, Beltrano. Porque foi assim no passado e é assim nos dias de hoje. Você verifica que normalmente a gente faz oração e fala com Deus, ó Deus de Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Quer dizer, citamos estes homens, Abraão, Isaque e Israel, como referenciais da fé. Ora, minha amiga, meu amigo, Jacó tinha as bênçãos de Deus, mas não era referencial de Deus. Não era. E ele estava pedindo isso a Deus. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então você que está me ouvindo nesse instante, talvez você esteja cansado de ser você, cansado de lutar, cansado de orar, cansado de jejuar, cansado de ir na igreja, cansado de praticar em termos fisicamente a sua fé, mas interiormente você é vazio. Não houve uma experiência com Deus. Você crê em alguém que você não conhece. Você fala de Deus, mas você não o conhece. Talvez você seja um pastor. Talvez você seja uma pessoa que prega o evangelho, mas você está falando como papagaio, apenas repetindo palavras. Você realmente não conhece aquele que você diz que crê. Minha amiga, meu amigo, essa campanha do Val de Jaboque é para pessoas desesperadamente sedentas de justiça, pessoas que dizem, eu estou farto dessa vida, farto de tudo. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Eu sou vazio, eu sou oco por dentro, ou oca por dentro. Ah, minha amiga, meu amigo, essa campanha é para você, em especial para você, que deseja mudança de vida, que deseja
deixar de ser você para ser uma nova criatura. A exemplo do próprio Jacó, que deixou de ser Jacó para ser Israel. Então hoje nós podemos falar com Deus, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Quando a gente fala Deus de Israel, nós estamos falando de um homem de Deus, tal e qual o seu pai e o seu avô Abraão. É isso que nós estamos propondo para as pessoas inteligentes, para as pessoas que usam a fé com inteligência, que usam a fé pensando, as pessoas que conscientemente usam a sua fé e desejam muito mais do que simples um prato de lentilhas, muito mais do que um automóvel, muito mais do que uma casa própria, mas desejam a própria bênção, desejam ser a própria bênção. Sê tu uma bênção, disse o Senhor para Abraão. E Deus diz o mesmo para você. Agora, resta saber se você está pronto para sacrificar para este benefício. Porque não pode ser fácil, não é uma simplesmente conquista que você vai tomar posse, mas você vai ser a própria bênção, de forma tal que os seus descendentes vão se referir ao Deus que você pregava, que você anunciava, que você orava, que você manifestava neste mundo. É uma herança que não acaba mais, porque tudo que Abraão recebeu, que Isaac recebeu, que Jacó recebeu benefício em termos econômicos, ficaram por aí, todas as coisas ficaram por aí. Mas eles deixaram algo muito maior e eterno, que foi a própria bênção. Eu vou fazer uma oração agora, em nome do Senhor Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, para que você venha ter consciência dessa vontade de Deus para a sua vida, desse projeto de Deus para a sua vida. Vamos falar com Deus. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Meu Deus e meu Pai. Quando eu falo meu Deus e meu Pai, eu me refiro ao mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E em o nome do Senhor Jesus, o meu Senhor e Salvador, nós entramos na tua presença. Ele, o meu Senhor, é a porta pela qual nós chegamos diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Meu Senhor, eu venho a Ti em favor dessa gente que me ouve neste momento, dessas pessoas que estão atentas, não apenas nos ensinamentos, mas nesta oração, e estão sendo conscientizadas de algo profundo, algo que não tem nem palavras para exprimir o seu valor. É infinitamente grande, de forma que só quem é nascido de ti, só quem um dia teve uma luta contigo e alcançou ser a própria bênção, pode entender. Ó poderoso de Israel,
Eu te peço por essa criatura que me ouve. Agora mesmo, venha abrir o seu entendimento. Venha dar a ela discernimento do projeto que o Senhor tem para ela. Porque o Senhor não quer apenas abençoá-la. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas a coisa mais importante é o reino de Deus e a justiça dele. Ó meu Senhor, que a ficha caia, que toda esta gente que está ávida para tomar posse dessa condição de Abraão, que é ser a própria bênção, venha alcançar a plenitude de vida que o Senhor tem prometido na tua palavra. Eu te peço, meu Deus, por todo o teu povo, por toda a tua igreja, pelos dizimistas, ofertantes, os meus auxiliares do rádio, que todos sejam, meu Pai, conforme a tua palavra, conforme a tua promessa, sejam abençoados, porque em o nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, eu abençoo o dizimista, eu abençoo o ofertante, eu abençoo os meus auxiliares, todos os que têm sido fiéis na Igreja Universal do Reino de Deus, que têm nos ajudado, que têm nos auxiliado a alcançar, a ganhar almas para ti. Meu Deus, tenham as suas mãos prósperas, abençoadas, mas, sobretudo, sejam elas a própria bênção para que o Senhor seja glorificado nela e nos seus descendentes. Eu te peço por todo o teu povo, por toda a tua igreja, eu peço pelos meus companheiros, eu peço pelos obreiros, as obreiras, eu peço, meu Senhor, sejam todos abençoados, esta grande família, essa tribo, essa nova tribo de Israel, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, tenha a plenitude da tua bênção e seja a plenitude da tua bênção, para que o teu nome seja glorificado através dela. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. Proverá. Meu filho, cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar.
pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Você já reparou que tem coisas em você que são difíceis de mudar? Você promete a si mesma, até consegue por um dia ou dois, mas depois tudo volta como era antes? A verdade é que nada muda até que as raízes ruins sejam cortadas. No dia 30 de junho, eu vou lhe ajudar a entender o que são essas raízes e como lidar com elas. Será uma reunião exclusiva para as mulheres, chamada Raízes, entendendo o seu passado para mudar o seu futuro. Ao vivo, da Universal Avenida João Dias, 1800, em São Paulo, para todo o Brasil. Domingo, dia 30 de junho, às 14 horas. Espero por você. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós queremos convidá-lo para essa semana, do dia 1º até o dia 7, a consagração sua, você que é dizimista, você que é ofertante. Nesta semana nós teremos 7 dias de consagração dos dizimistas. Obviamente que nós temos orado todos os dias para Deus abençoar as suas vidas, as suas mãos, mas a consagração é uma reunião especial onde nós requeremos, reivindicamos, cobramos de Deus aquilo que Ele prometeu. Ele disse: abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vós bênção sem medida. Então essa é a nossa fé. Durante essa semana, do dia 1º até o dia 7, você estará sendo consagrado aqui em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Guardo marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores queiras confortar.
confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por